4. Meditação. Tendo compreendido a impermanência e abandonado os objetivos correspondentes à roda da vida, entendemos que sem serenidade a sabedoria não é possível. Por isso, buscamos repousar naquilo que é estável. Buscamos estabilidade de corpo, fala e mente, para benefício nosso e de todos os seres. Por isso, meditamos. A meditação sempre implica observação e disciplina de 3 aspectos: corpo, fala e mente. A primeira âncora é o corpo. Apenas permanecendo sentados, imóveis, já removemos obstáculos que se interpõem à ação de imobilidade. Nessa etapa, a imobilidade em si é prática espiritual. A imobilidade nos tira parcialmente de samsara. Se nos movemos, é sinal de que nossa mente tem um grau de agitação tal que a meditação pode não ter utilidade em um primeiro momento. Ao ficarmos imóveis, estamos disciplinando a mente através do corpo. Em nossas atividades, é comum respondermos automaticamente a tudo o que aparece. De acordo com diferentes circunstâncias, fazemos diferentes gestos. Nesse momento, vamos usar um processo indireto de pacificar a mente. Contendo o corpo, em um certo sentido, contemos a mente e esta se torna mais pacífica. Com o corpo parado, os objetos sobre os quais a mente pode focar sua atenção se restringem. Há menos opções. Esse é o primeiro foco prático da meditação sentada, a imobilidade do corpo. A segunda âncora é a fala, que inclui a respiração e também as energias internas do corpo. Nessa etapa, fala significa respiração serena, inspirar e expirar serena e silenciosamente. O terceiro aspecto é a mente, que foca a respiração e a experiência de serenidade. Essa experiência de serenidade não é iluminação, nem liberação. É um método de treinamento. É a prática do repousar tranquilo. Podemos escolher um objeto para fixarmos. Sem isso, a mente em geral vagueia aleatoriamente, operando karmicamente. Um objeto produz outro, que produz outro, e saímos vagueando. Esse vaguear da mente produz o vaguear das energias, dos vários impulsos, do que decorrem as várias ações. Estamos no caminho de reencontrar um rumo seguro, um eixo. Como disse o Buda, vivemos sob o domínio do karma, como se estivéssemos sob o domínio de seres sutis que direcionam nossas energias internas e definem nossas fixações sutis. Para chegarmos ao ponto no qual o Buda constatou: livrei-me daqueles que foram meus senhores durante vidas incontáveis, as disposições mentais e os agregados. Há ainda um longo trabalho, que começa quando olhamos face a face os impulsos kármicos e optamos pela liberdade. O processo mais direto de atingir isso através da meditação começa com a prática da imobilidade do corpo, mas o karma vai se opor, tentar desestabilizá-lo, desencorajá-lo, deprimi-lo. Respiração. Na primeira etapa do treinamento em meditação, a mente busca a serenidade e mantém o foco na respiração. Tudo o que se passa em volta, vozes, ruídos, acontecimentos, é descartado como movimento externo. Também se descartam os movimentos internos da mente, pensamentos, sensações, emoções. Não focamos nada disso. Mantemos a mente ancorada na respiração e na imobilidade do corpo. A posição do corpo é coluna ereta, mãos juntas, com os polegares tocando-se levemente. Se os pensamentos brotam com intensidade, surge uma energia correspondente e a pessoa aperta os polegares involuntariamente. Teste você mesmo e comprove isso. Quando se fica sonolento, os polegares se afastam.
A posição mais adequada para as pernas é a de lótus, ou seja, pés com as plantas voltadas para cima sobre as coxas. O queixo fica recolhido. O corpo não fica totalmente relaxado. É necessário sustentá-lo na posição. Isso faz parte do processo. Sustentamos os dedos, os braços. Os olhos fitam à frente ou focam o chão num ângulo de 45 graus. As pálpebras podem ficar completamente abertas ou semicerradas. A respiração é abdominal, através do nariz e dos lábios, que ficam entreabertos. Toda a distração mental ou movimento do corpo são vistos como perturbação da meditação. Ainda que eles ocorram, evitemos ficar irritados. Não criamos tensão, não forçamos. No momento em que percebemos a distração, retornamos ao foco. Seguimos assim até o ponto em que nossa mente naturalmente se estabiliza. Quando a concentração aumenta, podem surgir outros obstáculos, como perturbações visuais, luzes, cores, imagens, etc. Retomamos o foco e a motivação e seguimos sem impaciência. A posição de fala é o silêncio, com a respiração serena. Nesse momento surgem os olhos que veem além das imagens, além da forma. Vemos ventos internos, energias. Enxergamos se o amor ou a compaixão estão presentes, mas isso não se dá com os olhos físicos. Não se vê isso como imagens. Através dos ventos, o amor, a compaixão e as energias podem ser vistos de modo objetivo, concreto. A meditação mudou. A segunda etapa já está surgindo. Ventos internos. Na segunda etapa da meditação, buscamos um pouco mais de consciência sobre o processo dos ventos internos que comandam os pensamentos, liberam as energias, regem os impulsos e a sustentação do karma. Nossa reação rápida às coisas se dá por meio dos ventos. Todas as coisas se manifestam através de ventos específicos, comandados ou surgidos automaticamente. É bom que, por meio da meditação, consigamos lavar as impressões residuais que manifestam os automatismos do corpo. Quando as energias estão perturbadas, transferem as perturbações às gotas que comandam, e isso gera desequilíbrios e doenças. A meditação, por sua vez, atua sobre a energia e os ventos, estabilizando-os, harmonizando-os, o que produz a recuperação da saúde. Como fazer isso? Com a mente, focamos a respiração. Inspiramos 4 dedos abaixo do umbigo e expiramos irradiando por todos os poros do corpo. Podemos expirar direcionando os ventos para partes específicas do corpo onde existam desequilíbrios. Primeiro, uma perna, depois a outra, progressivamente todo o corpo. Se temos alguma doença, o local lateja. Seguimos o processo de reequilíbrio até dissolver essa sensibilidade. Essa prática promove a recuperação da saúde e da equanimidade. Tomando a equanimidade por referência, desenvolvemos consciência do corpo sutil que comanda as ações e das energias que surgem inseparavelmente dele. Prostração. Antes da meditação, é muito auspicioso fazer prostrações diante dos símbolos da natureza do absoluto. O que se prostra, nosso corpo, fala e mente duais, é impermanente, vai desaparecer. É importante reconhecer esse aspecto finito. O finito se prostra diante do ilimitado. Vamos ao chão e fazemos a prostração de corpo, fala e mente. Dessa forma, nossa mente coloca-se em uma condição receptiva, propícia à prática. Quando vamos ao chão, mentalmente tomamos refúgio nas 3 joias, os 3 aspectos da iluminação que se manifestam como compaixão, o Buda,
a natureza ilimitada, que é também a nossa própria natureza e é inseparável da natureza ilimitada de todos os seres iluminados. O Dharma, a compreensão que brota da natureza ilimitada, e a Sangha, o conjunto dos que praticam a busca da liberdade. Quem faz a prostração é o nosso eu, a nossa identidade finita, nosso corpo, fala, mente. Isso produz liberação, pois estamos apegados a esses aspectos. Olhando o corpo, a fala e a mente como nossa essência, movemo-nos o tempo todo protegendo os impulsos que daí brotam. A obediência aos impulsos é a essência da experiência de uma identidade pessoal. No momento da prostração, através da prática, desenvolvemos a consciência desse processo e podemos liberar essas fixações. Se acolhemos qualquer tipo de fixação, o sofrimento é inevitável. Todo sofrimento se origina dessa forma e as dificuldades também. Quando vamos ao chão com a intenção de tomar refúgio em nossa natureza ilimitada e tocamos o solo com os 5 pontos de nosso corpo, mãos, joelhos e testa, é nossa natureza limitada que está indo ao chão, curvando-se diante da natureza ilimitada. Isso produz liberação. Quando levantamos, é com a natureza ilimitada que o fazemos. Os 5 pontos que tocam o chão nos liberam dos 5 venenos e das 6 emoções perturbadoras, geradoras das 10 ações não virtuosas e sustentadoras da roda da vida. Quando vamos ao chão, deixamos as 6 emoções perturbadoras: orgulho, inveja, desejo, apego, obtusidade mental, carência e raiva, medo. E enquanto levantamos, fazemos o voto de Bodhicitta. Até que o Sansara seja esvaziado, buscarei incessantemente trazer benefício e felicidade para todos os seres, reconhecendo que foram todos minhas mães e pais. As prostrações são feitas com esse propósito. Essas palavras descrevem a experiência interna que acompanha as prostrações. Em tudo isso, existe um aspecto sutil a ser considerado: a diferença entre compreender a prática e exercer a prática. Externamente, parece tudo igual, mas internamente há uma diferença. Quando olhamos mentalmente para o que é fazer a prática, vemo-nos prostrando e levantando enquanto recitamos, mas isso não é tudo. Não é a experiência real de prostrar-se, liberar-se das emoções perturbadoras, levantar-se e recitar. Acontece a mesma coisa com os votos. Ainda que possamos compreendê-los, entender como operam e verbalizá-los, há uma diferença entre isso e a real decisão de trazer benefício a todos os seres. No momento em que você está aqui lendo, não está propriamente praticando ou experimentando o que está sendo dito. Há uma expressão importantíssima: transferência de consciência. Quando efetivamente fazemos a prática, nossa mente passa por uma transferência de consciência e surgimos em uma paisagem de pureza. Não é necessário que haja uma compreensão do processo, basta que ele ocorra. Essencialmente, praticar compaixão é fazer prática. Pensar sobre compaixão é apenas pensar. Aquele traz transformações instantâneas para a mente, que passa a imaginar e a ter impulsos correspondentes à compaixão. Este não produz energia de ação correspondente à compaixão, por isso é distinto da real prática de compaixão. Podem-se fazer prostrações defronte de uma foto do Buda ou diante de tigelas, altar, pedras, flores, vela. Depois recitamos a homenagem ao Buda e os votos de refúgio. Quando fazemos essa homenagem, também homenageamos nossa própria natureza ilimitada. Se temos a experiência de fazer a homenagem de fato, significa que estamos reconhecendo que a natureza liberta é de grande valor.
Em respeito, novamente fazemos prostrações, uma a cada vez que recitamos um voto de refúgio. Etapas. Se estamos começando a praticar meditação, podemos sentar e ficar 10 minutos em silêncio. É a meditação da serenidade e tranquilidade. Se fizermos as prostrações antes, será muito mais fácil atingir a felicidade, a alegria e a serenidade, porque haverá uma paisagem previamente purificada do ponto de vista kármico. Isso limpa as conexões kármicas, e quando sentamos em silêncio, surge uma grande emoção de gratidão aos Budas, a todos os seres iluminados. Depois, pode-se fazer mais 10 a 15 minutos de meditação com o foco na respiração e energia. Ao final, dedicamos nossa prática ao benefício de todos os seres. Por que essas etapas são importantes? Porque vão abrir experiências reais. A serenidade rompe nossa ligação com o samsara. Quando atingimos a realização da prática, surge uma experiência de felicidade tão intensa, sem nenhum paralelo no samsara. Daí em diante, o samsara não tem mais o mesmo poder. A pessoa descobre um foco de mente que produz méritos maravilhosos, felicidade intensa, ofuscando todo o samsara. Ao final dessa primeira etapa do treinamento em meditação, já há esse poder. Por que ainda não é a liberação? Porque essa experiência está na dependência da própria meditação. Tem início, meio e fim. É impermanente, construída. Não é ainda o estado natural de liberdade lúcida da mente, sem início, nem meio, nem fim. A segunda etapa do treinamento em meditação nos leva à equanimidade. Com isso, há o rompimento dos karmas sutis que se manifestam no comando dos ventos e ações. Os karmas que não podemos localizar de forma cognitiva estão ligados a todos os processos obsessivos de pensamentos e dependências, como raiva, inveja, fumo, açúcar, elementos e emoções perturbadores. Todas essas experiências são não cognitivas, medos, formas de defesa das escolhas karmicamente eleitas. A equanimidade purifica essas marcas, mas a iluminação ainda está longe. Em cada etapa, olhamos os aspectos vantajosos, as qualidades que surgem. Igualmente importante é olhar os obstáculos ainda presentes. Nas etapas da meditação descritas até agora, seguimos com a experiência clara da consciência de um eu. Uma identidade pessoal manobra, produz todas as transformações, ou seja, dirige a prática de meditação. Logo, estamos apenas afiando os instrumentos. Depois, aceleramos o processo e, conscientemente, vamos chegar aos obstáculos e trabalhá-los, aumentando a decisão de penetrar na região kármica. Mais adiante, vamos aumentar a capacidade de foco da mente. Vai surgir a experiência de concentração, quando sentamos e apagamos toda ligação a objetos internos ou a conexões externas e repousamos completamente serenos e unifocados. Nesse ponto, podemos pensar: estou iluminado. Seria outro engano. A liberação ainda está longe. Está longe porque ainda existe a experiência de uma identidade pessoal como agente de toda a ação. Ainda é meditação impura. Mais adiante surgirá a meditação pura sem sabedoria, um processo no qual a meditação não bloqueia a ação sensorial. A mente se mantém completamente concentrada e atenta, mas imperturbável, focando tudo o que ocorre nas 10 direções: norte, sul, leste, oeste, zonas intermediárias, zênite e nadir. Essa experiência é um grande divisor. Agora há méritos de estabilidade e concentração que permitem a prática da sabedoria. É o momento de receber ensinamentos sobre a natureza da realidade.
É o acesso à experiência de que a realidade externa e o observador surgem conjuntamente, de modo inseparável, no mesmo fenômeno. Agora é possível a meditação com sabedoria. Fora e dentro são o mesmo, o que não era compreendido até então. Começa, assim, uma outra etapa de meditação, que culmina na experiência da perfeição de todas as manifestações. A beleza e a perfeição surgem como atributos naturais de todos os aspectos do que antes se chamava samsara. A ação no mundo não limita mais a liberdade. Ensinamento proferido no Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em abril de 1998.